Meus caros irmãos da Casa de Oração Jesus Gonçalves, estou hoje muito satisfeito, honrado com o convite para falar para esta casa. E sobretudo sobre o tema, o Evangelho é a luz em sua casa. E que o Mestre Jesus coloque luz, ilumine nossos lares, nos dando paz, amor e esperança. O Evangelho, o termo Evangelho, ele significa a boa nova. A boa, a grata, a feliz, a nobre notícia. A novidade fortunosa. Esta auspiciosa novidade, ela tem a ver com todos os ensinamentos trazidos, todos os exemplos trazidos e deixados pelo Mestre Jesus. No início, a religião cristã, a expressão evangelho era utilizada em relação a todas as palavras e todos os atos de Deus, de Jesus. Referiu-se depois aos registros escritos que se fez nos seus ensinos. Esses registros tomou forma depois de um conjunto de livros conhecidos como os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E que mais adiante puderam dividir entre 5 partes, as matérias do Evangelho, as quais trazem atos ou divisões que referem aos atos comuns à vida de Cristo, aos milagres, às predições e às palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento de seus dogmas e seus ensinamentos morais. Emmanuel ressalta que a grandeza da doutrina não reside na circunstância do Evangelho de Marcos, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de João. Mas sim, ele está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração são a essência que deve prevalecer para as nossas almas. Uma essência que o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual que norteia a nossa vida e nossas aspirações. A observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de grande prosperidade. Para Emmanuel, o Evangelho é a revelação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. E, portanto, a mensagem é a mensagem de salvação e nunca de tormento. Certa vez perguntaram a Chico Xavier:
Qual a importância do Evangelho para a humanidade? E sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Todos os nossos sentimentos e ensinamentos do Cristo residem em nós. E quando tomamos conta de sua essência, de seu valor, o foco de nossos interesses e comportamentos, altera substancialmente. E por quê? Simplesmente pelo fato de ser que seu exercício nos possibilita uma plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus. Ou seja, nós conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso, próprio, que a consciência nos dá a percepção e amplia o verdadeiro sentido da vida. Para os homens em particular, dito por Kardec, constitui um código evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais, que se fundamenta na mais rigorosa justiça, é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma porta que se abre e que nos oculta a vida futura. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se e assim de agir em conformidade com seus fundamentos. Outros já acreditam que a assídua frequência nos seus templos de fé seja suficiente para torná-los plenos do seu conteúdo. Todavia, o espírito de André Luiz escreve que o Evangelho é o livro divino e quando permanecem na cegueira da vaidade e da ignorância, não se expõe seu tesouro sagrado, seu verdadeiro tesouro sagrado, sua verdadeira razão, função, aquilo que ele exprime. Este conjunto de livros necessita de ser, portanto, conhecido, meditado e sentido, porque o seu maior objetivo é renovar e aprimorar-nos intimamente. A leitura da Boa Nova não se destina aos outros, deve falar à intimidade da nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação do nosso próprio comportamento.
No Evangelho encontramos sempre duas orientações que é preciso de ser entendida como inconfundíveis. É preciso eliminar o mal e é preciso edificar o bem. Para sermos eficientes neste empenho, é fundamental importância ter sempre em nossa mente a presente ideia. No empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta para o nosso semelhante. No combate ao mal, devemos cogitar o que sobra em nós. Podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio de nossos atos e ao que aplicamos em lições, nas verdadeiras lições, nós damos a mais perfeita demonstração do que assimilamos. Devemos, portanto, pregá-lo muito mais através de nossos exemplos do que apenas das nossas palavras. Ainda o Espírito Emmanuel, ele diz que a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja, honra aqueles que recebem, mas se não for usado, não adianta. O Espiritismo cristão é a revivência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, mas lança um novo entendimento sobre os seus ensinamentos e é nele alicerçado. Algumas lições de Cristo apresentam formas veladas. Foram elas então explicadas pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, que através dos seus postulados buscam conscientizar o indivíduo da sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio futuro e da presença constante do amparo divino em sua trajetória evolutiva. Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente teve o título de Imitação do Evangelho, que trouxe a explicação de vários preceitos morais deixados pelo Cristo, em consonância, porém, com o Espiritismo, bem como a aplicação às diversas circunstâncias da vida. A proposta dessa obra ainda continua sendo de grande importância pela profunda renovação moral que ela sugere. A época de seu lançamento, no entanto, ela representou uma completa reformulação dos conceitos cristãos vigentes, porque fez desaparecer as proibições e os pecados para fazer nascer a liberdade responsável. Emmanuel declara que, tanto na mensagem do Evangelho como na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir, responsabilidade de falar, responsabilidade de fazer, responsabilidade de pensar. No trabalho da doutrina, temos que conviver, ou que a convir, que o Espiritismo é o cristianismo redividido pela qual precisamos de fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade,
Todo o fundamento da verdade da terra está em Jesus Cristo. Em seu aspecto religioso, o Espiritismo é o próprio cristianismo, mas apresentado com a sua feição clara e simples, para que Jesus seja compreendido na essência dos seus ensinamentos e exemplos. No estudo concomitante da doutrina e do Evangelho, temos a aquisição de conhecimentos aliada à sublimação dos sentimentos. Porque a pessoa atenta à própria evangelização, ou seja, o conhecimento e a vivência do Evangelho, está em constante busca de maiores níveis de excelência em sua moralidade e espiritualidade. São as palavras de Chico Xavier. O Evangelho de Jesus na doutrina espírita representa uma luz que mostra a imensidade do esforço que tenho de fazer para melhorar-me. Em torno de cada um de nós existe uma psicosfera formada por fluidos espirituais que pode ser boa ou pode ser má, de acordo com o nosso comportamento mental. Quem vive num clima interior de desequilíbrio cria em torno de si uma psicosfera negativa. Naturalmente, quem cultiva as virtudes morais, intelectuais, estará envolvido numa atmosfera mais agradável. Mas também os lugares possuem atmosferas espiritual peculiar. Ela é formada por conjuntos de ideias, sentimentos, desejos nutridos pelos que ali vivem, pelos que ali trabalham, pelos que ali passam, pelos que ali giram. A ideia de ambientes, espirituais nos forçam a fazer a seguinte analogia. Imagine um local fechado, onde existe ali muitos fumantes, que deixa aquele ambiente impregnado de cigarros, cheiro do fumo, de fumaça. E outra sala bem arejada, iluminada pela luz do sol, bem ventilada, sem que ninguém fume. Você certamente vai sentir melhor na segunda. É o ambiente mais propício, mais gostoso, mais salutar, mais saudável de você viver. Isso acontece com o nível espiritual. É mais ou menos isso aí. Ao invés da fumaça do cigarro, uma sala está contaminada de fluidos negativos, de pessoas de baixa moral, de pensamentos de ódio, de revolta, de vingança, ironia e tudo isso. E a outra sala com pessoas, pensamentos nobres, tolerância, compreensão, amor ao próximo, buscando meios de ajudar, de dividir a sua vida com o próximo. Certamente, os ambientes, eles mudam e eles se equiparam àqueles que falamos há momentos atrás. Muitas pessoas reclamam, dizendo que não sente bem dentro da sua própria casa. Isso é muito grave.
especialmente sabendo que o lar simboliza para o ser humano o seu abrigo e a sua proteção. Ali, mais do que em qualquer lugar, devemos sentir bem. O que é que podemos fazer? Não existe solução milagrosa, mesmo porque a paz depende do nosso esforço, da nossa conquista, do nosso equilíbrio interior. Mas há um hábito absolutamente positivo e que serve de antídoto contra muitos dos males que os atingem. É a oração em família. Se nós não estamos sentindo bem no nosso lar, alguma penetração, alguma infiltração negativa ali acontece. E no momento que você reúne a família, trazer a família, aproveitar todos aqueles momentos não para lavar roupa suja, mas para orar, para convidar a Jesus a estar, a permanecer na sua casa. É aproveitar aquele momento de você trazer o irmão para sua casa. E com ele, você pode ser em dias alternados, pode ser em horários alternados, pode ser uma vez por semana, mas que faça essa reunião com todos e com ele. A oração em família é o alimento para a alma e muitas vezes as dores, as angústias que se abatem sobre nós são fruto da espécie de uma subnutrição espiritual. Colabore com uma psicosfera mais amena em sua casa, evitando gritos, discussões vazias, brigas sem sentido. Mas faça um pouco mais, mande através da oração um convite ao Criador de todas as coisas para ele estar presente, com sua presença luminosa, e venha fazer parte da sua vida. A oração no lar, ante a sombra das indiferenças e da maldade, que temia nos envolver nesses dias, é um farol de luz norteando uma nova era de amor. Somos espíritos imperfeitos e é difícil encontrar, sim, uma pessoa que nunca se zangou, que nunca teve problema, que nunca teve mágoa. Jamais pensa no mal, é difícil encontrar pessoa com esta perfeição. Daí percebemos que as nossas distonias emocionais acabam por perturbar os nossos ambientes, sobretudo o nosso próprio lar. Por isso, é tão importante a oração em família. É o momento em que passamos para meditar, pensar na vida, sobre a proteção dos espíritos, dos bons espíritos. Converse com seus familiares, experimente algum tempo acender a luz dentro da sua casa. Pense nisso, mas pense agora. Sábio é o homem que conduz a vida, sabendo onde a vida está te levando. Estou fazendo nenhuma analogia, Zeca Pagodinho, não. Deixe a vida me levar. Não, você tem que saber para onde a vida vai te levar. Do livro de Neo Lúcio, não sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, mas tem uma passagem muito interessante. Esse primeiro capítulo, quando fala Jesus no lar. E ele começa assim. Tem uma pesquinha aqui, mas eu vou tentar falar. Provará-se o firmamento de estrelas
dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo de conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão Pedro, que faz o pescador ao dirigir ao mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E o olheiro, que faz para atender às tarefas que propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprime a forma que deseja. O amigo celeste olhou, paciente. E como procede o carpinteiro para alcançar o seu trabalho? Para alcançar tudo o que lhe pretende? Aí o Pedro responde: muito simples. Sem vacilar, lavrará a madeira, usará o eixó, o serrote, o martelo, o formão, de modo para aperfeiçoar a peça bruta. Por um momento calou-se Jesus e disse: assim é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar a comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão e os pais mais próximos, associando as nossas lutas de cada dia com respeito ao eterno Pai que nos parece distante. Pedro, acendemos aqui em torno de quanto nos assiste a fraterna e claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com os olhos humildes e lustros, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar, murmurou timidamente: mestre,
seja feito o que desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto do Evangelho do lar. Portanto, amigo, através dele que a luz do Evangelho entrará em nossas casas. Muita paz.